Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Que Deus abençoe o seu dia. Essa sexta-feira, final de semana chegou, praticamente já está aí. Graças a Deus. Deus é bom. Que Deus continue te abençoando, te fortalecendo. Tá bom? Vamos para a nossa reflexão. No final a gente ora. O nosso texto de meditação nesta manhã é 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 4, verso de número 9 e também o versículo de número 10, que vai nos dizer assim: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, tomara que me abençoe e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão, e me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Queridos, esse texto é um dos textos mais interessantes de toda a Bíblia. Embora a Bíblia ela é a palavra de Deus e toda a Bíblia ela é interessante, toda a Bíblia ela é empolgante, ela é maravilhosa. Mas estamos falando de a história de um homem chamado Jabes, que no seu nascimento já houve uma complicação. O texto sagrado diz que o seu nome é Jabes porque sua mãe deu esse nome por causa do sofrimento que ela passou no seu nascimento. Com dores o dei à luz. Então ela colocou o nome nesse homem de Jabes, que significava dor, tristeza, ou aquele que causa dor. E durante a sua vida, Jabes teve que carregar o peso, deste nome. Agora, dentro da nossa cultura, isso não tem para nós aqui, nós não temos o hábito de colocar o nome das pessoas com significado. Na verdade, a gente coloca nome até com significado negativo. Mas na cultura judaica, os nomes são selecionados, os nomes normalmente são nomes com significado bíblico. E a maioria desses nomes carrega a promessa de Deus, né? E agora, Jabes, o seu nome não é um nome bom, né? Não é um nome que tem um significado bom. Não traz boa lembrança para ele. Então, por onde Jabes passava, ele tinha que carregar ou explicar o motivo do seu nome. Por que sua mãe colocou o nome de aquele que causa dor, aquele que é o portador da tristeza ou do sofrimento. Mas o que vai nos chamar muita atenção nesse texto é que esse fator não foi um fator determinante para Jabes desistir, para Jabes viver lamentando, murmurando, reclamando, depressivo, cabeça baixa, às vezes dizendo que não era nada, que não era ninguém. Não, ao contrário. O texto sagrado vai nos dizer que esse homem, com todos esses problemas, que o seu nome o trazia, ele conseguiu ser mais ilustre do que os seus irmãos. Ele conseguiu ser mais ilustre do que os seus irmãos. Ele se destacou, ele sobressaiu. No verso de número 10, vai nos dizer o seguinte: Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, veja que coisa tremenda, embora esse cenário de sofrimento, todo esse cenário de significado ruim,
Jabes, ele se tornou mais ilustre do que os seus irmãos e buscou o Deus de Israel. Então, querido, eu começo nesta lição, nesta manhã, nessa devocional. A primeira coisa que quero destacar é que o seu passado pode ser um passado que não te traz boas lembranças. A sua história, a sua trajetória, a história da sua família. De repente, o contexto familiar seu é um contexto familiar que não vos traz uma boa lembrança. São pessoas que sofreram, pessoas que às vezes viveram momentos difíceis nos vícios, na prostituição, na magia negra. Mas isso não é motivação ou motivo para você desistir, para você parar, para você estagnar, para você aceitar todo este cenário de destruição, todo este cenário de uma família corrompida, de uma família destruída, porque meu pai era assim, porque minha mãe era assim, porque meu tio era assim, porque eu nasci assim, num ambiente assim. Não. Você pode mudar tudo isso. Você pode mudar. Você pode mudar sua história, você pode reescrever uma nova história. E Jabes fez isso buscando Deus. O segredo do nosso sucesso ou do nosso fracasso é Deus. Deus na nossa vida, o sucesso, a vitória, a conquista, ela é basicamente garantida. Você vai vencer. Pode passar o tempo que for, mas você irá vencer. A ausência de Deus, ela também determina o nosso fracasso. A ausência de Deus, ela determina uma vida pobre, miserável, né? Sem a presença de Deus. Nós não vamos a lugar nenhum. Agora, Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoe muitíssimo. Jabes tinha conhecimento das bênçãos de Deus. E ele diz: Deus, eu quero que o Senhor me abençoe muito. Eu quero que o Senhor me abençoe muito. É muito bom nós termos o hábito de orar, pedindo e agradecendo a bênção de Deus. Eu tenho uma irmã aqui, que ela ainda está saindo do catolicismo, e ela entra na live e às vezes ela fala: pastor, e também no privado, ela me manda mensagem: a sua bênção, pastor. Porque na igreja católica as pessoas são ensinadas a pedir a bênção. E isso é interessante porque uma liderança religiosa, ele tem essa, como que eu posso te explicar? Uma sensibilidade com Deus. E quando o anjo escreve às igrejas da Ásia, as mensagens, ou melhor, né, João escreve, quando João escreve às igrejas, diz: ao anjo da igreja que está em Tiatira, que está em Filadélfia, que está em Laodiceia, que está em Pérgamo, que está em Efésio, e por aí vai, que está em Esmirna, ao anjo. Então, também a palavra diz no livro do profeta Amós que Deus não lhe fará nada sem avisar o seu servo, os profetas. E Jabes é inteligente, Jabes pede a benção de Deus. Hoje as maritacas estão, olha o barulho delas, estão atacadas. Muita maritaca aqui, então elas fazem um barulhão aqui, ó, chega até a interferir a mensagem. Então, meus irmãos, Jabes invocou o nome de Deus. É muito importante nós invocar o nome de Deus e saber o que nós queremos. Pai, eu quero que o Senhor me abençoe hoje. Eu preciso que o Senhor me abençoe nessa sexta-feira.
eu tenho um compromisso, eu tenho uma dívida, eu tenho uma audiência, eu tenho um negócio para fechar, eu preciso da tua bênção. Em segundo lugar, o Jabes ele pediu para que Deus ampliasse as suas fronteiras, alargue as fronteiras, que aumente os meus termos. Você tem desfrutado das bênçãos de Deus, mas o que Deus tem para você é muito mais profundo. O que Deus tem para nossas vidas é muito mais profundo. Devemos orar a Deus, alarga nossas fronteiras. Ele disse para Josué, aonde os seus olhos chegar, aonde você avistar, é seu. Eu darei por herança, como eu prometi a Moisés, assim eu darei. Observa, Josué, aonde os seus olhos avistar, é seu. Eu não te deixarei e não te desampararei. Eu serei contigo todos os dias da sua vida. Não é errado, querido, você pedir para Deus ampliar os seus termos. Mas a grande pergunta é, para que você quer que Deus amplie os seus termos? Você tem sido fiel a Deus? Você é fiel a esse Deus? Se Deus ampliar as suas fronteiras, qual será o seu comportamento? Eu tenho um amigo que ele inclusive participa das minhas lives. Ele ajuda 5 missionários no campo. Ele ajuda 5 missionários. E ele gostava de brincar com aquele negócio de tiro ao alvo. Não sei se é tiro, não sei que o seu nome é esse. E era R$50 para dar 20 tiros, se eu não estiver enganado. Aí ele falou para mim, falou, pastor, eu fazia isso. E às vezes, 2 idas, 100, 150. Ele falou, ao invés de eu treinar, fazer isso daí hoje, pagar para mim fazer isso, eu prefiro pegar e mandar para os missionários. Que coisa linda. Para que você quer que Deus amplie as suas fronteiras? Qual é o seu grande objetivo? Qual é o seu grande obstáculo, o seu grande propósito? Para que você quer que Deus amplie as suas fronteiras? Talvez você está com o negócio amarrado, a sua finança está amarrada. Mas ao abrir as portas, ao Deus abrir as portas, o que você vai fazer? Qual é o seu comportamento? E em terceiro lugar, ele pede, olha, que a sua mão seja comigo. Que seja comigo a sua mão. Não adianta eu ter a sua bênção. Não adianta o Senhor ampliar as minhas fronteiras se a tua mão não for comigo. Porque a Bíblia diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, esse descansará. Sabe, meus irmãos, Deus, Ele é maravilhoso, Deus é maravilhoso. E nós precisamos aprender a descansar em Deus. É isso mesmo. Aprender a descansar em Deus. É tudo que nós precisamos de fazer. Por último lugar, em terceiro, ele pede para que Deus o proteja com as suas mãos. E por último lugar, ele diz assim, para Deus livrá-lo dos seus inimigos, para que Deus venha livrar de aflição que porventura possa vir sobre ele, de modo que não me sobrevenha a aflição. Ele pede livramento. A Bíblia diz que Deus é um Deus de livramento. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Deus é Deus do livramento. Ele é Deus de livramento. E eu preciso querer esse livramento, acreditar nesse livramento. Agora, o mais importante desse texto, ele termina dizendo o seguinte, e Deus lhe concedeu o que lhe havia pedido. E Deus lhe concedeu o que lhe havia pedido.
4 pedidos e 4 respostas. 4 pedidos de Jabes e a resposta de Deus. Em 1 João 5,14, diz que se pedimos alguma coisa com confiança, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Que maravilha! Que Deus continue escutando as nossas orações. A minha oração, a sua oração. Tá bom? Vamos estar orando. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por mais um dia na sua presença. Senhor, tem misericórdia de cada um de nós. Estenda tuas mãos em nossa direção. Tira, Pai, todo o sofrimento. Tira, Deus, toda a maldição. Nós sabemos que o Senhor Jesus cravou na cruz toda a maldição. E hoje não há mais maldição. Nós te louvamos por isso. Abençoe meus irmãos, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe. Aonde quer, meu Pai, que esse vídeo possa chegar, que essa pessoa, ao assistir este vídeo, que ele seja tocado, abençoado por Ti. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se no canal Oração Sem Fronteira. Ao se inscrever em nosso canal, não esqueça de dar o seu like, de acionar o sininho das notificações e também compartilha os nossos vídeos. Um abraço, até a noite, se Deus quiser.